Obrigado a todos por estarem assistindo minha apresentação para o 7º Workshop de Engenharia de Biosistemas. Eu me chamo Rogério Martins e minha apresentação tem como tema a análise da interação de dados entre a CONAMA 420 e a NBR 10.004 para o gerenciamento, remoção e destinação de solo em áreas contaminadas. O deslocamento de atividades industriais para outras regiões acabam gerando áreas degradadas, obsoletas e por vezes abandonadas, que devido à falta de planejamento urbano, acabam sendo reincorporadas ao tecido urbano sem o correto planejamento. Essas áreas contaminadas podem ser consideradas como áreas poluídas, onde foram realizadas disposições inadequadas de resíduos, o manejo inadequado de substâncias perigosas, tóxicas, algum vazamento, acidente que possa ter causado infiltração no meio subterrâneo ou até mesmo uma simples desativação da indústria. Isso é um grande problema ambiental e ela pode gerar, de fato, diversos riscos, inclusive à saúde humana dos novos ocupantes ali dessa área. No Brasil, existem duas normativas principais que determinam aí como que deve ser realizado o gerenciamento de uma área contaminada. O primeiro é a CONAMA 420. Esse documento ele apresenta todas as diretrizes, valores orientadores de como a área contaminada deve ser gerenciada. E a norma NBR 15515 trata mais especificamente dos detalhes técnicos da execução, né? Uma normativa, então ela normatiza como deve ser executada. Essa norma ela é dividida em 3 partes e subdivide ali as etapas de gerenciamento: a avaliação preliminar, a investigação confirmatória e a investigação detalhada. Essa figura aqui retirada da CETESB, do site da CETESB, apresenta uma área com a contaminação, né, que na verdade todos os possíveis aqui fontes de ingresso da contaminação no meio ambiente, aqui levando em consideração inclusive a contaminação atmosférica, mas depois o depósito aqui de resíduos tóxicos, o vazamento de combustíveis ou qualquer tipo de produto perigoso para o aquífero subterrâneo e até uma disposição aqui inadequada no corpo hídrico, por exemplo. Esse fluxograma representa bem como que a NBR 15515, na verdade ele é até tirado de lá, como que funciona o procedimento do gerenciamento de uma área contaminada a partir do início da avaliação preliminar até o final lá da investigação detalhada. Então, a avaliação preliminar, que é o início de tudo, ela faz um estudo histórico da área, um estudo até, de certa forma, bem conceitual. Existe a visita à área também, uma visita técnica para verificação se há algum indício visual de contaminação ou alguma informação relevante presencialmente, mas o estudo histórico ele é feito através da análise em órgãos ambientais, em instituições públicas que possam ter algum registro histórico. Quando essa área, após a avaliação preliminar, apresenta algum potencial de contaminação, na verdade, se ela não apresentar nenhum potencial de contaminação, o caso se encerra por ali e essa área já é declarada como livre de contaminação. Quando ela apresenta um potencial de contaminação, se parte para uma investigação confirmatória, onde de fato acontece uma investigação invasiva, com a execução de sondagens, coleta de amostras de solos, instalação de postos de monitoramento para coleta de água subterrânea. A partir desse momento, caso algum composto supere os valores orientadores definidos na CONAMA 420, que seria a norma nacional, hoje em dia, na verdade, cada estado, tem o seu valor orientador. Na verdade, o caso ele não tenha, ele recorre aos valores orientadores da CONAMA 420, mas a CONAMA 420 é o que dá a visão geral desse contexto nacionalmente. Então, caso seja identificada alguma substância acima dos valores orientadores da investigação confirmatória, se parte para a investigação detalhada, onde ali são detalhadas todas as plumas de contaminação, seus limites, profundidades, e a partir dali também é feita uma avaliação de risco. Nessa avaliação de risco à saúde humana, se define se aquelas concentrações ali identificadas geram risco aos futuros ocupantes ou os atuais ocupantes daquela região ou não. Caso esse risco seja excedido, nessa investigação detalhada também vai ser definida se a contaminação está presente na matriz solo ou na matriz água,
se há necessidade a execução de um plano de intervenção e se há necessidade de uma remediação, seja ela in situ ou ex situ, seja na área ou fora da área. Por vezes, quando se há necessidade de uma remediação de uma área contaminada, a técnica de remoção, transporte e destinação de solo contaminado ela é bem requisitada, principalmente pela celeridade que esse processo traz na reabilitação de uma área. Então, por exemplo, numa situação de um empreendimento imobiliário, onde normalmente a parte da prospecção desse empreendimento até a sua venda ali, até de fato ao lançamento, o tempo é curto, essa técnica é bem utilizada. E também quando há contaminantes que estão muito associados à matriz solo, como até essa foto aqui mostra uma borrolhosa, outras técnicas de remediação não funcionam tão bem nesses casos. Então, por vezes, quando se opta pela remoção, transporte e destinação do solo contaminado, há uma exigência dos órgãos ambientais para que a caracterização desse solo que vai ser removido seja feita através da norma NBR 10.004, que é uma norma de caracterização de resíduos sólidos. Então, esse trabalho aqui, então, tem como objetivo avaliar se essa utilização da NBR 10.004 para avaliação de um solo em área contaminada seria correta. Para isso, a gente fez um estudo de caso em uma área no município do Rio de Janeiro, onde as atividades pretéritas ali eram o refino de óleo cru, e algumas atividades também com asfalto, com massa asfáltica. O trabalho de investigação ali passou por todas as etapas citadas, avaliação preliminar, confirmatória, detalhada, por uma avaliação de risco, onde na conclusão foram identificados concentrações de naftaleno no solo, que gerariam risco para os futuros ocupantes dessa área, que passaria por uma mudança de uso para um cenário residencial. Então, foram escolhidas ali 6 amostras de solo, 3 pares de amostras, onde essas amostras foram analisadas, cada par foi analisado uma alíquota para a CONAMA 420, para a lista dos HPAs, através da metodologia USPA 8270D, e o outro par foi analisado através da NBR 15515, para as análises para os ensaios de lixiviação e solubilização, através dessa normativa também da EPA, a 846. Isso é um exemplo aqui do posicionamento das sondagens, onde elas estão distribuídas na área do terreno. Os resultados analíticos, então, das amostras de HPA, dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, identificou concentração acima do valor orientador da CONAMA 420 para o composto benzoapireno nas amostras 1 e 2. Além disso, as amostras 1 e 2 também superaram o valor de concentração máxima aceitável definido na avaliação de risco para o composto naftaleno. Já os resultados da NBR 10.004 indicaram concentrações de alguns metais acima dos valores orientadores, que no caso foi o alumínio, chumbo, ferro, para algumas amostras aqui, variou, e para surfactantes também. Ou seja, então os resultados desse estudo mostraram não ser uma boa estratégia a utilização da NBR 10.004 em áreas contaminadas, para classificação de solo em áreas contaminadas. No caso particular do naftaleno, que foi o único composto que, de fato, demandaria de uma ação de remediação na área, ele não consta nos anexos F e G da NBR 10.004, que são os anexos que apresentam os valores máximos para os ensaios de solubilização e lixiviação. Além disso, o benzoapireno, que foi identificado através da lista da CONAMA 420, não foi identificado nas análises feitas pela NBR 10.004. Além disso tudo, a NBR 10.004, a utilização dela para classificação do solo, ela pode gerar uma classificação errada por conta da identificação de metais acima do valor orientador, que poderiam ser metais ali presentes naturalmente no solo. Então, uma simples análise do laudo laboratorial para classificação do solo de uma área contaminada se mostra equivocado, e caso haja necessidade por parte até de uma determinação do órgão fiscalizador de que seja feita, é muito importante que o técnico envolvido nessa comparação tenha conhecimento profundo de ambas as normativas, de forma a não gerar uma interpretação errônea
do caso. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado.